compartilhar com vocês uma palavra que na verdade tem sido nos últimos dias na minha vida mais do que uma palavra, mas um conteúdo, um conceito, uma impressão, uma visão, que não somente vai estar aqui apresentado nessa palavra, e essa palavra então eu quero dar a ela o nome profético até que ele venha, porque a palavra de Deus tem alguns conteúdos associados a esta expectativa. Muitas coisas a palavra nos revela que o Senhor nos chama para fazer ou para pensar, ou coisas que vão acontecer até que Ele venha. Então, até que Ele venha, mais do que uma palavra, eu quero trazer para vocês como uma visão. Eu quero trazer para vocês como algo para vocês colocarem na vida de vocês como uma maneira, uma ótica de vida, um ângulo de visão, uma perspectiva de visão para a sua vida, pensando até que Ele venha. Eu quero compartilhar com vocês a experiência de Pedro e a experiência de João. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com eles, eu quero compartilhar com vocês o que Jesus falou para eles, mas eu quero daí trazer você e eu, e nós vamos entrar neste lugar, entrar nesta conversa e trazer algumas palavras para a sua vida e para a minha vida. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida pessoal nesse tempo em que vivemos. Eu sei que você que já me conhece há mais tempo sabe que eu sou um apaixonado por profecia bíblica e eu tenho nesses últimos tempos tido muito mais conteúdos para observar, para analisar e para acompanhar, porque é claro, é óbvio, tudo que tem acontecido nesses últimos dias, não apenas num cenário local, mas no cenário do planeta, no cenário das políticas das nações, no cenário da economia do mundo, no cenário da saúde do mundo, no cenário das buscas religiosas do mundo, tantas coisas que vem acontecendo apontam para a segunda vinda, para a volta, o retorno, o arrebatamento da igreja, todos os aspectos aí. Fica você com a sua doutrina, eu não vou falar de doutrina agora, mas tudo que envolve os últimos dias e a manifestação do Senhor Jesus claramente estão se manifestando de uma maneira acelerada e intensa, nas mais variadas maneiras, nesses dias em que vivemos. Mas mais do que entender e falar então dos sinais, e falar dos conteúdos, e falar do que vai acontecer, o que o Senhor trouxe ao meu coração é quase que uma reflexão, como um devocional, o que eu tenho que fazer até que Ele venha. Não me interessa saber as coisas se eu não sei o que Ele espera que eu faça, ou o que Ele oferece para mim como recursos para esses dias, ou qual é a expectativa dEle no meu coração, qual é o chamado dEle para mim e para você nesses dias até que Ele venha. Esse texto, eu estou ali com você então no Evangelho de João, no capítulo 20, eu vou ler um texto que não é o que eu vou ler, mas ele é uma preparação daquilo que virá. Eu vou ficar em João capítulo 21, aí pertinho de 20 em diante. Mas lendo agora João capítulo 20, versículo 30, João nos revela o seguinte, que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a Bíblia revela pouca coisa do que Jesus fez. Porque não daria para escrever, não faria sentido, não seria possível a gente ter a Bíblia como algo que a gente pudesse ter em mobilidade, que a gente pudesse ter em casa. Se fosse escrever tudo o que João viu, que experimentou com Jesus em 3 anos e meio de ministério, dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, pregação, ministração, não dava para registrar tudo isso. Então o Senhor Jesus, o que Ele fez, o Espírito Santo de Deus revelou a João o que era suficiente para que você e eu possamos crer. O que a Bíblia revela, Deus na sua sabedoria eterna, Ele sabe e diz, isso é suficiente para que você creia. Mas também pensando no outro lado, na condenação, é suficiente para que alguém ouça e se decidir não crer, que naquele dia não possa dizer, eu não ouvi falar, eu não tive condição de saber. A justiça do Senhor, a sabedoria do Senhor está revelada no texto, porque o Senhor então revelou o que era necessário.
Mas o que acontece então a partir do capítulo 21, versículos 20 a 23, então mais aconteceu do que o que nós vamos ter nesta conversa do Senhor com Pedro. Então, se você lembrar comigo, quando o Senhor Jesus foi crucificado, um pouco antes dele morrer, enquanto eles estavam na última ceia, o Senhor preparou os discípulos para aquilo que iria acontecer, e aí Pedro falou: Senhor, pelo Senhor eu vou dar a vida, eu morro pelo Senhor. E não somente ele disse isso, como num primeiro momento, quando chegou aquele grupo de soldados que ia prender o Senhor Jesus, Pedro chegou até mesmo a desembainhar a espada e arrancou a orelha de Malco. O Senhor repôs a orelha em Malco e falou: escuta, quem vive pela espada, morre pela espada. Não é assim que funciona. Você acha que se eu precisasse de livramento, os anjos não viriam me livrar? O Senhor Jesus tinha um propósito a cumprir. Mas Pedro falou que ia morrer por Jesus. Na sequência, então, Jesus é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote. E aquela casa, aparentemente, era um complexo com muitos espaços. E aí João, o discípulo amado, você pode entender isso pela narrativa de quando Jesus é julgado antes da cruz, segundo a ótica de João. João, de alguma maneira, era conhecido do sumo sacerdote, era conhecido da família. Então, ele entra naquele espaço, daquela propriedade, e ele consegue trazer Pedro para dentro. E Jesus tinha dito para Pedro: você vai morrer por mim, antes que o galo cante, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro entrou naquele lugar. Aí a mocinha que abriu a porta, quando Pedro entrou, de cara ela já olha e fala: escuta, você não é um daqueles que andava com ele? E Pedro falou: de jeito nenhum, negou Jesus a primeira vez. E aí, na sequência, ele está lá, o texto de João nos revela que alguém próximo, talvez parente do rapaz que perdeu a orelha, falou: você era o cara que estava lá? Ele falou: não, de jeito nenhum. Na sequência, mais uma pessoa fala: você era deles? Ele falou: não. E aí o galo cantou. E quando Pedro percebeu que o galo cantou e ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele saiu daquele lugar e se retirou amargamente chorando. Então é interessante que neste momento em que há Pedro negando a Jesus, num outro aspecto da cidade, em torno daqueles acontecimentos, Judas também estava agora com remorsos do que tinha feito. E Judas, percebendo o que aconteceu, que Jesus foi preso, ele já estava encaminhando-se para se suicidar. Eu creio que Judas, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido perdão ao Senhor na ressurreição e teria sido perdoado. Ele não precisaria ter tido o destino trágico que ele teve, além de tudo que ele fez. Mas ele não agiu assim, movido de remorsos, ele foi e se enforcou. E Pedro agora está chorando amargamente porque ele negou Jesus, ele que disse que faria, ele que disse que ia andar, ele que disse que era do Senhor, ele que disse que tinha entendido o amor de Jesus por ele e o negou. Então, quando Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos nos dias que ele andou na terra, e ele começou então a prepará-los para a sua missão, prepará-los para o chamado, prepará-los para estabelecer a sua igreja, na qual aquela declaração de Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, esta declaração de que Pedro fez, de que Jesus é a rocha, é a pedra angular da igreja de Jesus, esta declaração feita, agora então o Senhor Jesus iria começar a sua igreja, a edificar a sua igreja. E ele começa então a se manifestar a seus discípulos depois da ressurreição. Interessante que a primeira pessoa, a profeta do Senhor, acerca da sua vinda foi Maria Madalena, não foi nenhum dos 12, ou dos 11 agora, mas ele mandou Maria Madalena anunciar para os discípulos. Então os discípulos estavam dispersos, como a gente pode ler. Mas João, ele ficou na casa do sumo sacerdote. João estava ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado, porque Jesus olhou para ele e falou: esta aqui é sua mãe, agora esse aqui é seu filho. Ele entregou Maria, sua mãe biológica, para que João cuidasse, para que um e o outro ficassem juntos. Então João estava junto até no pé da cruz, embora os outros discípulos tenham dispersado. Então o Senhor Jesus, ele aparece e ele começa a acertar contas prévias com os seus discípulos. A palavra de Deus nos deixa claro que vai haver um momento em que o Senhor Jesus nós vamos estar diante dele, e todos nós, todos os seres humanos vão prestar contas ao Senhor das suas obras. Os que morreram sem Cristo vão prestar contas das suas obras, e as suas obras não são suficientes para salvar, porque a única maneira de ser salvo é através de Jesus Cristo.
Mas nós, os que somos dele, fomos chamados por ele para fazermos e realizarmos boas obras, as quais ele preparou para nós. Então vai chegar um momento que o Senhor vai nos chamar e nós vamos prestar contas a ele do que nós fizemos com os nossos dons e talentos, com a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã. A salvação é pela graça, por meio da fé, todos salvos, mas depois de salvos somos chamados a fazer algo que o Senhor preparou para que você e eu façamos. Os seus dons, os seus talentos são para a glória dele e nós vamos prestar contas. Mas de alguma maneira ao longo da nossa vida, o Senhor nos chama e aí como que há uma prestação de contas prévia. Você já não passou por momentos de quebrantamento na sua vida, de você se arrepender e perceber que estava fora de lugar, perceber que tinha ido longe demais, perceber que você precisava reorganizar a sua vida, reorganizar a sua consagração, reorganizar seu compromisso com o Senhor? Assim foi nesse momento, quando o Senhor apareceu, e aí ele vai cuidar de Pedro. Lembra disso? Ele chega para Pedro e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aí tem aquele jogo de palavras no grego que no português não faz sentido, mas Jesus ele perguntou se ele amava a ponto de dar a sua vida, e Pedro falou, não, eu não te amo a ponto de morrer pelo Senhor, o Senhor sabe, eu te amo a ponto de ser um amor afetivo, de ser um amor afetuoso, de ser um amor ágape. Filéu, ato falho. E aí, não fala em grego. E aí, depois então, o Senhor, ele perguntou mais uma vez, e Pedro falou, olha, eu te amo, filéu. E o Senhor Jesus falou, tá bom, apacenta minhas ovelhas. E então, 3 vezes o Senhor repetiu, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor deu a oportunidade de Pedro falar para ele a maneira que ele o amava. E Pedro foi sincero na declaração, agora um pouco mais organizada do seu amor. Então, quando acaba esse momento, e Pedro percebeu então que o Senhor estava perdoando ele, que o Senhor estava dando a ele uma nova oportunidade, que o Senhor o estava chamando para pastorear a sua igreja, eles estão ali juntos, eles estão talvez caminhando, ou eles estavam em algum lugar assim conversando, e ali passa João. Então veja, nos últimos momentos da vida de Jesus, enquanto ele estava sendo julgado, nós temos Pedro e nós temos João. Pedro negou Jesus 3 vezes, saiu chorando amargamente e foi embora daquele lugar. João, de alguma maneira, ficou mais presente, tão presente que estava ali aos pés da cruz de Jesus, junto com a sua mãe Maria. E aí, Pedro, então, agora sim, no texto de hoje, João capítulo 21, versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Então João sempre fala assim dele, quando ele vai se referir à sua pessoa, na primeira pessoa do singular. Ele não fala eu, ele fala então aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que estava tal. E ele sempre coloca dessa maneira, ele usa uma figura bonita de se considerar, de se humilhar nessa situação. Mas aí então, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, na verdade, Jesus ele deu uma resposta cortando Pedro de uma maneira bem amorosa. Ele poderia ter falado assim com a maior doçura, não te interessa. Ele podia ter falado. Mas Jesus, cheio do Espírito, ele acabou de falar com Pedro, ele acabou de ministrar a vida de Pedro, ele acabou de cuidar do pecado de Pedro, de ter negado Jesus, de ter se envergonhado de Jesus, de ter rejeitado confirmar quem ele era. E aí, neste momento, o Pedro vira, e aquele? Eu sei que você e eu, nós nunca fazemos nada parecido de se preocupar com o que o outro está fazendo de certo ou de errado, diante daquilo que nós fazemos de errado ou de certo. Isso não é uma prática no meio cristão, mas aqui aconteceu com Pedro. E veja, Jesus respondeu dessa maneira. Eu confesso que por muito tempo, esse texto ele me confrontou, eu entendi algumas coisas que meus irmãos compartilharam já, mas me faltava algum ingrediente
que eu não sabia qual era o ingrediente que me faltava, até que nessa semana eu encontrei textos da Bíblia que lançam luz a esses textos. Então dá para entender melhor um pouco a angústia que Pedro ficou diante daquela situação e diante daquela frase de Jesus, o que fez com que ele, inclusive, ao sair daquela reunião, ele falasse para todo mundo que João não ia morrer. Então veja, ele não só ele ficou confrontado com João, mas ele ainda saiu para dizer para as pessoas que o João não ia morrer, e o João, que é o cara que sabia o que estava acontecendo, que sabia o que Jesus tinha para ele, sabia que não foi isso que Jesus disse. Ele não disse isso. Ele disse: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas se você entender agora o que bateu no coração de Pedro, você vai perceber que a coisa foi séria. Volte então comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 27 a 28, e deixa também um dedo, ou se você está na digital, não sei como é que você faz, Marcos 8, 38 e 9, 1. São 2 versículos, é o último versículo do capítulo 8, o primeiro do capítulo 9. Mas vamos começar com Mateus. Mateus, Marcos e Lucas fazem um relato desta conversa, deste encontro do Senhor com os seus discípulos. E a conversa foi muito séria, tão séria que você vai ver que continuou até esse momento e veio à memória de Pedro. O que aconteceu naquele dia? Então, em Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, Jesus fala o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou seja, até que ele venha. Então, até que ele venha, o Senhor Jesus, ele está observando as nossas obras e ele vai retribuir a cada um segundo fizemos. Aí você imagina Pedro pensando: vai retribuir as obras? Eu neguei, eu fugi, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Jesus da glória. Mas essa frase, ela está associada a uma outra que aparece no relato de Marcos e no relato de Lucas. Marcos 8, 38 nós lemos: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia ele ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então imagine a situação de Pedro. Pedro pergunta para ele, Pedro estava nesse dia. Esse dia foi marcante, os 3 evangelhos relatam, essa reunião foi importante. Essa frase daquele que se envergonhar está diretamente ligado quando Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Jesus não apenas falou isso nos evangelhos, como ele fala isso nas suas cartas, em Apocalipse 2 e 3. Ele diz o quanto é importante essa questão de perseverar na fé, a nossa confissão na fé, a nossa maneira de viver a confissão da fé, ela determina a realidade da nossa experiência com Jesus. Veja, quando a Bíblia fala que o que perseverar até o fim será salvo, não está falando de um evangelho de obras de salvação pela perseverança, mas está dizendo que a perseverança é uma manifestação de que efetivamente algo aconteceu. Quem persevera até o fim é porque foi salvo. Quem no meio do caminho cai pela beira do caminho, abandona, desvia, peca, abraça e desiste, talvez não tenha sido salvo, porque a perseverança é uma marca. E eu que vivi mais tempo que vocês todos aqui, sem medo de errar no Evangelho, eu posso dizer para vocês que ao longo dos anos eu sei de muitas pessoas que começaram bem a sua caminhada e foram caindo pela beira do caminho, foram abraçando pecados, relativizando situações, relativizando brechas, foram agindo de maneiras assim, e muitos estão tão longe que eu olho e não consigo reconhecer algumas pessoas perto de como estavam ou de como estão, ou será que realmente foram salvos? Isso
falando dos que saem, porque tem os que ficam dentro e parece que está tudo normal, e vive uma vida dupla, vive uma vida que o Senhor sabe. As pessoas podem não ver, os pastores podem não saber, mas o Senhor sabe. Ele sabe então se alguém está se envergonhando dele, e ele sabe quais são as obras que nós estamos fazendo. Já imaginou naquele dia o Senhor retribuir essas obras, retribuir essas atitudes? Pedro havia negado Jesus, mas ele foi perdoado. Jesus perdoou Pedro de ter negado 3 vezes. Jesus veio fazer um acerto de contas com os seus discípulos. Tem uma frase fantástica de Jesus, numa das primeiras reuniões que ele teve com os discípulos, que está lá registrada em Mateus. Ele chegou para eles e, a Bíblia diz, lançou em rosto a sua incredulidade. Você já imaginou que coisa? Os discípulos de Jesus, ele gastou 3 anos e meio com os caras. Jesus morreu, eles espalharam. Eles não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Ele teve que mandar Maria Madalena pregar para eles. Falar, olha, Jesus ressuscitou, está chamando vocês. E Pedro vem. Fazer o paralelo. Pedro e João. Eu não estou aqui para julgar Pedro. Eu estou aqui para confrontar você e a mim. Esta palavra diz respeito a até que ele venha. Pedro e João já cumpriram a sua trajetória. Pedro e João já se acertaram com Deus. João ficou mais perto de Jesus na hora mais difícil. João ficou mais perto de Jesus na hora mais difícil. Pedro ficou longe. Pedro negou Jesus. Pedro se envergonhou de dizer que ele era. Ficou com medo de dizer quem ele era. Mas até que ele venha, não era para eles. Eu posso entender aqui que João, ele viu a vinda do Senhor, porque a revelação que ele teve na ilha de Patmos foi única. Ele não ficou vivo, e ele sabia que ele não ia estar vivo até esses dias em que estamos vivendo, mas ele ficou vivo para ver a vinda do Senhor em sua glória, porque as revelações, as visões, as experiências que ele teve em Patmos, nós não conseguimos alcançar. Mas nós somos a geração, sem medo de errar, que está aqui até que o Senhor Jesus venha. Então a minha pergunta para você e para mim é, somos Pedro? Somos João? Quem somos nós nestes dias? O que estávamos fazendo até agora? O que estamos fazendo e como nós vamos nos posicionar diante do fato que nós estamos às portas do Senhor vir e nos buscar e se manifestar e se revelar conforme a sua doutrina acerca do arrebatamento, mas os fatos dos últimos dias são únicos para todas as linhas de doutrina. Jesus vem. E quando ele fala isso, a expectativa dele, que ela é profética, é encontrar uma noiva que vai estar esperando por ele. Eu comecei a ver os textos que falam até que ele venha, tem muito conteúdo. E eu vou começar a compartilhar de alguma maneira, seja pregando, seja colocando nas minhas mídias sociais, em algum lugar. Mas existem muitas coisas que vão acontecendo até que ele venha. E eu sei que muita gente estava esperando, eu falava com muitas pessoas acerca dos últimos dias, tem muito crente que falava, eu acho que vai levar ainda uns 100, 200 anos. Aí eu perguntava, sério? Por quê? É porque eu acho. Eu esperava que o cara trazer um texto, um entendimento de algum autor, alguma coisa. Por que 100 anos? Porque eu acho. Por quê? Porque eu não quero que aconteça na minha geração, eu não quero que aconteça nos meus dias, porque eu tenho a minha agenda, eu tenho as coisas que eu quero fazer, eu tenho as coisas que eu quero realizar, então eu não quero que Jesus venha. Aliás, eu tenho áreas da minha vida que ainda estão tudo errada, tudo atrapalhada. Se Jesus vier agora vai ser um problema, mas algumas são tão agradáveis para mim que eu não quero resolver agora, eu vou esperar um pouco mais para curtir a vida, depois eu me arrependo e eu vou encontrar o Senhor, ou então eu vou morrer, sou salvo e tudo bem. Não é comigo essa situação, não ama a vinda do Senhor. E eu comecei a ver que, pensando em Pedro, que negou Jesus, a revelação que ele tinha foi tremenda, mas a opressão que ele viveu nós não alcançamos. Nós não podemos julgar Pedro, porque naquele momento o inferno estava conspirando na casa do sumo sacerdote para matar Jesus. Tinha tomado Judas, Judas foi endemoniado, Satanás entrou em Judas para que ele fizesse o que fez. Então era um peso espiritual que nem você nem eu vivemos. Eu conheço muito crente que é não tão firme assim, que chega para a gente e fala, pastor, ora por mim, porque olha, Satanás mesmo está lá na minha casa, Satanás mesmo tem oprimido a minha vida. Eu falo, puxa, Satanás está com um tempo livre para caramba, tem gente tão mais importante fazendo tantas coisas, Satanás é que está tomando conta da tua vida aí, poxa vida, está te dando uma importância, né, que eu não consigo ver no reino. Satanás vai
se levantar contra quem faz efetivamente a diferença, vai mover o seu sistema contra quem está fazendo a diferença. Tem muito crente que está só lidando com consequência de pecado e joga a culpa no Satanás, e aliás, Satanás provavelmente está fazendo outra coisa mais importante, que alguns abraçaram com a carne a sua vida e estão longe. Mas veja, Pedro era alguém que servia ao Senhor. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro esteve no Monte da Transfiguração. Pedro viu Jesus fazer coisas tremendas. Pedro fez a declaração fundamental e profética do início da igreja. Pedro se atrapalhou. Mas o que eu vejo nesses dias é que depois que o Senhor falou com Pedro, neste encontro, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, Pedro se levantou para pregar a pregação espetacular de Pentecostes. E ele prega, e 3.000 pessoas se convertem. Aí a igreja vai crescendo, ele prega na casa de Cornélio, cai o poder de Deus sobre os gentios. As sombras de Pedro cura. Pedro volta à casa do sumo sacerdote, quando eles falaram o seguinte: para de pregar desse nome. Ele fala: nós não vamos obedecer homens, você pode fazer o que você quiser comigo, eu estou aqui para pregar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem vai me impedir de pregar aqui? E aí lançam ele na cadeia e ameaçam matá-lo, o Senhor tira ele de lá, e diz a tradição que Pedro foi pregando e foi fazendo tantas coisas que chegou uma hora, falou: mata esse cara. E ele falou: pode me matar, mas eu não vou morrer igual ao meu Senhor, me põe de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer igual a ele. Então Pedro, que estava apavorado na casa do sumo sacerdote, agora arrependido, restaurado, cheio do Espírito Santo, a mesma estrutura religiosa que o intimidou, agora ele intimida, e o sumo sacerdote, o pessoal, os fariseus, ao sinédrio que estavam reunidos, ficaram impressionados com a forma de Pedro pregar, porque Pedro era um cara indouto, ou seja, ele não era um cara estudado nas escolas importantes daquele lugar. Como é que ele podia falar com tanta sabedoria? Ele falava pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava na vida dele. Então, a oportunidade que Pedro teve de acertar as contas com Jesus fizeram uma diferença tão dramática na vida dele, que ele se transformou em alguém completamente inadministrável e incontrolável pelo sistema do mundo, mas totalmente controlado e dirigido pelo poder do Espírito Santo para cumprir o ministério que ele foi chamado por Deus para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele aproveitou o seu momento de confronto com Jesus. Muitos estão falando que esses dias são dias de reset global que nós estamos vivendo, não é isso? Muita gente falando, o mundo está mudando, ajustando todas as coisas. Sabe o que eu entendo ou o que eu penso? Que o Senhor está fazendo um reset na igreja. Eu tenho ouvido pastores que estão falando: olha, Haroldo, não sei o que você acha, mas tem um monte de gente, meus amigos estão com medo que quando abrir, muita gente não vai vir. Eu falo: sei. Não, já imaginou se o pessoal não vier, o que é isso? Eu falei: se não vier, é porque Deus está mostrando quem era e quem não era. Tomada de posição faz parte desses momentos de confronto que a gente está vivendo. Tem gente que tem medo de tudo, porque não crê que Deus é poderoso para nada. Porque se tudo é motivo de medo, onde está a fé e a dependência do Senhor em quem dizem que creem para a vida eterna, mas não conseguem crer para a vida diária? Não consegue crer que pode suprir, não consegue crer que pode curar, não consegue crer que pode guardar, não consegue crer que pode se revelar. Então que evangelho é esse? Essas pessoas, na verdade, talvez nunca se converteram, mas eram igrejeiros, frequentadores de bancos de igreja, espremidos para dar dinheiro e só. E nunca tiveram vida com o Senhor, nunca tiveram revelação do Senhor. Então sim, eu creio que é um tempo de reset, de confronto, de divisão, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, que nos últimos dias é necessário que quem se santifique ainda mais, e quem se suje ainda mais. É tempo de definição. O joio e o trigo só são separados justamente nos dias do juízo. E a minha pergunta para você é: quem é você? Se agora vai ficar confortável em casa, não quero congregar, não quero mais estar junto, presta atenção, porque quem fica em casa, meu querido, minha querida, a não ser nesses casos assim, ou é porque tem uma dificuldade para ir, ou tem uma situação para ir, ou é porque não quer se sujeitar a qualquer tipo de palavra, porque pega lá, faz os seus 7 de pregações, Deus me ama, Deus quer cuidar de mim. Eu sou querido do meu Pai. Essas palavras são maravilhosas de ouvir. Aí aquelas palavras assim: abandona o pecado. Não, essa aqui não, que é isso, né?
Sai do seu conforto, vai fazer. Não, essa aqui eu não quero. Porque quando a gente escolhe o que a gente quer ouvir, a gente cala a voz do Espírito Santo e cria o evangelho de conveniência, autocentrado, na última escala. Porque se agora o crente ele é o senhor do set list da pregação e dos pregadores, ele vai escolher aqueles que consigam alimentar o seu conforto residencial, o seu conforto de coração, porque eles não querem se expor à palavra do Senhor, não querem se expor à oportunidade de alguém que está no salão orar e trazer uma palavra e trazer confronto, não querem reunir para ter a ceia do Senhor, não querem estar presente na reunião dos santos, não querem estar presente na adoração corporativa ao Senhor, não querem dar nada para o Senhor, querem sentar e dizer que são crentes. Eu quero ver quantos efetivamente levam alguém a Jesus, esses que vivem dessa maneira. Se vai parar para ficar em casa, é hora de aproveitar e fazer um encontro com o Senhor dessa maneira e deixar o Senhor falar. Porque aqui eu tenho certeza que não é alguém que está cheio do Espírito Santo, cheio do poder. É alguém que está abraçando o pecado e não quer mudar muito e quer dar desculpa esfarrapada. Eu faço o culto na minha casa, do meu jeito, porque tem um monte de pastor que faz coisa errada. E parece que os que são sem igreja descobriram que tem coisa de pastor que faz coisa errada. Não precisava eles falarem, a Bíblia diz. Jesus disse que nos últimos dias vão ter pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Então, eles não precisam descobrir, é só ler a Bíblia, porque diz isso na Bíblia, mas não é para parar de congregar, pelo contrário. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Ou seja, até que ele venha, nós temos que congregar, para que tenha revelação, entendimento, tenhamos fortalecimento, tenhamos oração, intercessão, amor, poder, unção, que só se manifesta na união dos que são do Senhor. Então quem quer ficar em casa, quer ficar fora, tem que ficar esperto para pensar se é uma boa ideia, se tem base bíblica para não congregar, qual é o fundamento que está dizendo para si próprio, para que quando ele venha, não seja afastado, envergonhado, como João revela em 1 João. Eu vejo que nos últimos dias, antes disso tudo acontecer, eu vi muitas coisas dentro da igreja. Uma vez eu e a Fúvia, a gente estava assistindo um vídeo de uma pastora muito conhecida, e ela estava pregando. E era um evento que tinha vários outros preletores. Então tinha uma plataforma que assim, e aqui do lado tinha uma mesa, que era uma mesa para outros pregadores que estavam talvez falando naquele evento, ou gente importante que estava lá. E aí o cara da câmera estava pegando a pastora, e uma hora, eu acho que ela já tinha visto, ela saiu, ela andou até o canto assim, aí a câmera abriu um pouco mais. Aqueles pastores que estavam na frente daquela congregação, os caras estavam batendo papo, contando piada, dando risada. Ela estava trazendo uma palavra tremenda do Senhor. Eles estavam sentados ali do lado assim, essa palavra não é para mim, não estou nem aí, o que importa é o que eu vim fazer, eu sei lá o que eles estavam fazendo, eu sei que eu fiquei assim escandalizado com aquilo, porque eu conheci algumas pessoas, eu falei, o que é isso? Como é que pode estar dentro de uma reunião fazendo dessa maneira? Como também acontece em muitos lugares que os músicos, glória a Deus, não são os daqui, os músicos quando acabam de fazer a sua apresentação, às vezes estão fazendo uma apresentação em outra igreja, quando acaba a apresentação, sai e vai bater papo na cantina, vai bater papo na porta, vai ver o resultado do futebol, porque eles não estavam ali para o culto, para receber a palavra, para fazer parte do todo. É como se fosse um cover artístico, acabei, saio. Diáconos que às vezes ficam na porta da igreja, contando piada, acompanhando o resultado do jogo de futebol, e no meu tempo era radinho, hoje os caras têm no celular, dá para assistir o jogo. Por quê? Porque não estão no culto, porque não vieram prestar um culto a Deus, porque na verdade quando saíram do ambiente em que estavam prestando serviços, vão cultuar o seu Deus verdadeiro, que é o futebol, que é a política, que é a fofoca, que é o próprio talento. Então é uma revelação de quem eram, muito disso estava acontecendo antes. Chegamos num tempo em que o Senhor nos chama todos para um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus está passando a régua com a sua igreja. É necessário que o que se santifica, santifique ainda mais, até que Ele venha. A minha palavra para você que está em casa, a minha palavra para vocês que estão aqui hoje comigo, e a palavra para mim mesmo que estou comigo mesmo aqui é, Jesus está nos chamando para reavaliar o que nós estamos fazendo até que Ele venha. Tem alguma coisa muito errada na sua vida, é hora de se arrepender como Pedro, é hora de abandonar como Pedro, é hora de desistir como Pedro, é hora de parar de olhar para os outros. E o que acontece com aquele? O que acontece com aquele? Cada um vai prestar contas ao Senhor do que fez ou deixou de fazer. Nosso trabalho nesse momento é o que o Senhor está falando comigo,
O que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso ser transformado nesses dias? Que propósitos eu tenho que fazer diante da realidade do fato que já já Jesus vem? Agora, se você não consegue nem ter temor de que Jesus vem, você precisa que o Espírito Santo venha, porque o Espírito Santo está revelando, está gritando, falta pouco tempo. Quanto tempo? Não sei, não tem que marcar datas, mas a questão não é saber quando vem, a questão é saber o que você quer fazer diante da realidade de que Jesus te salvou, diante da realidade que Ele tem expectativas para você, diante da realidade que Ele tem um chamado glorioso para você. Se Pedro tivesse ido embora, quantas coisas poderosas e tremendas ele ia perder, e que ele viveu porque ele se permitiu ser perdoado, ser resgatado, ser cheio do Espírito Santo, e saiu de lá para fazer história, e morreu de uma maneira gloriosa, louvando o nome do Senhor. E quem morre dessa maneira, segundo Hebreus, tem superior ressurreição. Minha pergunta para você, meu querido que está em casa, minha querida que está em casa: o que a realidade da volta do Senhor aquece o seu coração? O que a percepção que subitamente tudo pode sair do seu controle e do controle dos governantes, do controle de todo mundo, de uma hora para outra o mundo pode virar de cabeça para baixo de novo, porque se aconteceu uma vez, pode acontecer outra, e a Bíblia diz que vai acontecer. Eu não estou... vai, mudou, já mudou e vai mudar mais. O que isso traz para você? Se você tem alguma coisa que te prende, eu sei que tem muita gente que a gente acompanha em aconselhamento pastoral, que conseguiu enrolar a vida de um jeito tão complicado, com casamento, fora do casamento, filho, rolo policial, um monte de coisa. Eu sei que às vezes você fica até assim desanimado de tentar começar a resolver o novelo onde você se envolveu. Eu quero que você saiba que Deus tem poder para libertar e para te ajudar a consertar as coisas. Ele não consegue sumir com as consequências que já estão estabelecidas, mas Ele pode transformar a sua vida nesta situação. Ele pode operar milagres nesta situação, mas você precisa decidir crer. Eu sei que tem muito crente preso em vícios, os mais variados vícios, vícios de pornografia, vício de drogas, vícios de álcool, vícios de cigarro, vícios que prendem, que acusam e que confrontam. Eu quero dizer para você que se você decidir efetivamente confiar no Senhor, eu creio que Ele te liberta hoje, porque eu já vi isso acontecer outras vezes. Não é a palavra de quem fala, mas é a concordância de quem ouve a palavra, de quem está dando a palavra. O Senhor não faz nada contra a sua vontade, mas se você realmente um dia decidir, Ele pode. Eu posso pensar que tem gente que abandonou o ministério, porque um dia um pastor errou, magoou, feriu. Sabe de uma coisa? É verdade. Muitas vezes pastores erram, ferem, se enganam, magoam os crentes. O pessoal aqui da igreja, Fulvio e eu, nós já passamos algumas vezes que a gente já pediu perdão por antecipação. Falou, nós vamos errar com vocês. Sabe por que nós vamos errar? Não é porque a gente quer ir contra. Porque nós somos seres humanos sendo trabalhados por Deus. E nós não temos todas as revelações. Isso é uma bênção. Sabe que quando você vê as falhas dos seus pastores, você percebe que eles são homens e mulheres igualzinho a você, só tem um chamado diferente. Nós somos todos iguais, só temos chamados diferentes. Então, você imagina que quando você chegar naquele dia diante do Senhor, e Ele te perguntar por que você não fez mais nada, você vai realmente virar para Ele e falar, sabe o que é, pastor, Senhor Jesus? O meu pastor me magoou um dia. Você acha que Jesus vai olhar para você e falar, é verdade, entendo perfeitamente isso? Você acha que essa afirmação vai colar? Pensa nisso. O que falta você fazer nesses dias para ajustar a sua vida com o Senhor? O que você tem que se arrepender, mudar, deixar, acertar, perdoar? O que você precisa fazer? A minha palavra para você hoje é, faça isso até que Ele venha. Sabe por que é só até que Ele venha? Porque depois que Ele vier não vai mais fazer diferença nenhuma você se arrepender ou não se arrepender, você querer ter feito ou não querer ter feito, porque não vai adiantar mais para nada. Se você se voltou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Se você rejeitou a Jesus o Cristo, naquele dia você não vai poder pedir perdão para o Senhor Jesus, que não vai estar desse jeito que empurram para a gente, na cruz, o bebezinho, aquela cara frágil. Leia Apocalipse capítulo 1 e veja a glória que tem em Jesus. João, que andou com ele nessa intimidade, quando viu Jesus, caiu como morto. E Jesus vai estar na cadeira de juiz, e Ele vai julgar aqueles que vão estar diante dEle. O Senhor Deus Pai vai estar julgando aqueles que tem o meu filho, não tenho filho. Então veja as obras.
as obras não servem. Condenação eterna. A base do julgamento é tenho filho ou não tenho filho. Não existem boas obras para salvar o Senhor, para salvar diante do Senhor. Por isso que Jesus pagou o preço. Se você chegar naquele dia sem Jesus, até que Ele venha, depois daquele dia, não tem volta para você. Não tem mais esperança, não tem mais solução se você não estiver em Cristo. Mas para você que é um crente, que está nesses estados afastados e desajeitados que eu falei, naquele dia até que Ele venha, acabou para você também, querido. Você vai ser salvo, se você está em Cristo. Você vai entrar na eternidade, glória a Deus. Mas você vai ter pouco ou nada de recursos celestiais, que a Bíblia chama de galardão segundo as suas obras. Jesus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se você não tem obras, você não tem nada no céu. Isso é pouco falado, mas isso é muito sério. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está chamando a cada um de nós para um tempo de reflexão diante dEle, quem nós somos em Cristo. Você é salvo de verdade? Não brinca mais com isso. Você não tem certeza da sua salvação, é tempo de você ajustar agora. Se você é crente e está afastado, não brinca mais com isso. Você está achando que está tudo bem. Não está. Se você não conhece a Jesus Cristo, hoje é tempo de você entregar a sua vida a Ele. Baixe sua cabeça onde você está na sua casa, onde você está. Se você é aqui quiser fazer alguma coisa também, fique à vontade. Mas eu quero te convidar, se você quer ser liberto de pecados, de vícios, se você quer ser curado de alguma coisa que aconteceu que te impede de seguir a Jesus, ore comigo agora. Você que já é cristão, você que conhece a Cristo, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu peço que nesta manhã o Senhor me liberte do que me prende, me liberta dos vícios, me liberta do pecado, me liberta da amargura, da falta de perdão, me liberta de tudo que de alguma maneira me prende. Eu entendo esse momento como um momento de confronto do Senhor comigo, me dando a oportunidade de mais algum tempo. E esse tempo que eu tenho para viver até que o Senhor venha, eu quero viver de uma maneira completamente diferente. Eu quero ser frutífero, eu quero ser livre para te servir. Eu quero fazer parte de uma expressão de corpo local. Eu quero me reunir com meus irmãos. Eu quero ter um pastor. Eu quero ter ceia. Eu quero ter comunhão. Eu quero ter adoração. Eu quero sair de casa para me reunir com os meus queridos. Pouco importa onde é a reunião, se é numa casa, se é num prédio, se é numa igreja com cara de igreja, se é num salão de hotel. Pouco importa onde são as reuniões. Eu quero me reunir com o teu povo. Ajuda-me a encontrar um pessoal. Ajuda-me a encontrar um povo. Eu quero ser discipulado, cuidado, ministrado. Senhor, ajuda-me. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar às minhas primeiras obras. Ajuda-me a sair deste lugar nesses dias em que estamos vivendo, porque eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Mas se você não tem Jesus, não tem certeza da salvação, hoje é dia de você fazer uma oração e entregar a sua vida ao Senhor. Se você está entendendo que o mundo todo está mudando porque está, se você está entendendo que as coisas estão chegando ao fim porque estão, se um senso de urgência está batendo no seu coração, é só porque você está entendendo o que está acontecendo, porque tem muita gente que está olhando para tudo isso, achando que está tudo normal. Então com essas pessoas Deus não está falando. Mas se o seu coração está apertando, você está percebendo nesses dias que alguma coisa séria está acontecendo, e se você quer respostas, e você está pedindo até para Deus falar com você e te dar respostas, a resposta chegou. A resposta é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O que você precisa fazer agora é muito simples nesse momento. Você precisa reconhecer que você não pode fazer nada de você para agradar a Deus. Você precisa reconhecer que você é pecador e não consegue alcançar a santidade dEle. Você precisa pedir para que Jesus entre na sua vida, que o Senhor visite aí o seu coração, o seu interior, e que Ele te ajude a você encontrar alguém que vai te discipular, vai cuidar de você, vai esclarecer melhor isso que eu estou falando. Mas se o Senhor está apertando o teu coração agora, é porque Ele quer fazer algo no teu coração, na tua vida, que você vai perceber que algo aconteceu. Então faça essa oração, pede para Jesus entrar na sua vida, pede para Deus tomar conta de você, para te dar as respostas, para Ele falar o seu coração, para Ele te ajudar, para Ele colocar pessoas que possam cuidar de você. Pode falar conosco, anota o nosso WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente vai ter prazer de colocar alguém para cuidar de você, para te mandar mensagens, para apresentar Jesus para você. Mas faça essa oração agora, não deixa para mais tarde, faça agora, peça para Jesus tomar conta da tua vida. É tudo que Ele quer fazer, e Ele vai mudar todas as coisas, e você não imagina o que Ele pode fazer. Que Deus te abençoe. Não deixe de tomar uma posição depois dessa palavra, porque você tem que fazer muitas coisas até que Ele venha. Ou se você não fizer nada,
você só vai ficar sem fazer nada até que Ele venha, porque daí vai ser tarde demais. Não brinca com isso. Tome uma posição. Hoje é o teu dia. Hoje é o tempo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.